Olá, 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 interseguidores, tudo bem com vocês? Espero que sim, mais um vídeo aqui no canal. Para quem não me conhece, prazer, eu sou a Jaque Abreu, sou a fundadora da ICJK Intercâmbios. Hoje vim abordar sobre Espanha, mas antes, por favor, se inscreva aqui no canal, dê like nesse vídeo, sempre tem uma novidade para vocês. Gente, hoje eu trouxe uma instituição, uma universidade da Espanha, a BSBI. E quem está aqui comigo é o Júnior Lira, ele que é o representante da instituição e vai aqui explicar e falar um pouco sobre estudar na Espanha para vocês. Júnior, muito obrigada por ter vindo. Imagina, sou eu que agradeço imensamente, fiquei muito feliz com o convite. É justamente isso que você falou, hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre a Espanha, né? Vamos falar também sobre a BSBI. Eu me chamo Júnior Lira, trabalho diretamente para a instituição. Posso, também começar falando um pouco sobre a BSBI por si só. Nós somos uma instituição, nós somos uma escola de negócios que oferece programas de mestrados profissionais para os alunos do mundo inteiro, né? Mas, recentemente, nós estamos com uma grande procura por alunos brasileiros, porque tem diversas facilidades, como nós vamos ver hoje, pro aluno do Brasil que quer ir para a Europa, que quer sair do Brasil. Somos uma instituição totalmente voltada para o mercado de trabalho. Então, esse é um grande diferencial nosso também, Jaque, né? Então, porque o aluno que ele quer sair do Brasil, né, ele tem um plano de carreira, ele sempre vai buscar opções onde são destinos que ele possa trabalhar, mas muito mais do que isso, ele vai buscar opções aonde a escola vai ajudar ele com isso. Então, eu acho que é aí que a BSBI entra, né? Então, como a gente vai conversar ainda mais sobre esse ponto, o nosso foco, obviamente, que além dessa parte acadêmica, do aluno ter um bom currículo, mas digamos que a missão principal mesmo é inserir esse aluno no mercado de trabalho europeu. Essa seria a minha pergunta. Qual é hoje o objetivo, a missão da BSBI com ali os estudantes, com os futuros estudantes? O que eu gosto do mestrado de vocês também é um mestrado com foco totalmente profissional. Sim. Né? Com esse enfoque, não visando somente a parte acadêmica, né? Mas também que ali ele aprenda na prática. Sim, exatamente. Porque assim, como é que funciona, né? Só para eu te explicar. A BSBI sempre procura oferecer programas que são de alta demanda para o país, naquele momento, né? Não só naquele momento, mas para os próximos 5, 10 anos. Então, a nossa grade, basicamente, ela vai ser composta por programas de tecnologia, programas de negócios e alguma coisa ou outra ali voltada para a saúde também. Então, assim, são sempre áreas que demandam em todos os países, não só necessariamente na Espanha. E aí, como eu estava te falando, obviamente que a BSBI nós temos um currículo forte para o aluno, nós temos todos os reconhecimentos, não só do governo espanhol, mas da União Europeia inteira. Então, né, se tratando de diploma, o nosso diploma, ele realmente é válido, mais uma vez, para a União Europeia inteira. Então, de repente, se o aluno se forma na Espanha, ele tem total condição de trabalhar na Itália, na Alemanha, em Portugal. Mas o foco principal mesmo é a inserção do aluno no mercado de trabalho. Tá? Naquele país, no caso, aqui a gente tá focando na Espanha. E, gente, só lembrando algo que eu sempre falo aqui pra vocês, na Europa tem o Tratado de Bolonha. Então, é que nem o Júnior disse, estudando na Espanha, depois, consegui uma oportunidade ou resolvi me mudar pra Itália, ele é válido lá. Exatamente, exatamente. Então, assim, a nossa grade, ela é extremamente flexível para o aluno. Então, eu até costumo falar que, assim, um aluno que ele espera uma experiência mais acadêmica, que ele precisa ir todos os dias para a instituição, não é o nosso caso, né? Os alunos tendem ali de 2, 3 vezes por semana, até porque a BSBI entende que, assim, a experiência, obviamente que a parte acadêmica precisa estar presente, mas o aluno ele tem que viver a cultura do país, ele tem que ter oportunidade de tempo para poder trabalhar no país, que eu sei que vai ser uma das suas próximas perguntas, se o aluno pode trabalhar ou não, né? E assim, além dessa parte toda acadêmica, a BSBI nós temos um setor de carreira próprio que vai ajudar o aluno para todas as questões mais voltadas para o mercado de trabalho. Então, esse time, ele vai ser responsável por, como é que eu posso dizer para você? Preparação do currículo do aluno para o mercado de trabalho europeu, não só o espanhol, preparação do LinkedIn. Ativamente, a BSBI promove algumas feiras de emprego por ano também, onde algumas empresas vão até a instituição, conhecer os alunos, né? Nós temos coaching individuais para os alunos também, caso eles precisem de um feedback de entrevista ou uma preparação mais sólida.
Então, basicamente, a BSBI, ela vai cuidar do aluno, digamos assim, de maneira 360, tanto dessa parte acadêmica, mas principalmente para essa parte profissional também. O que eu estou notando, né? Aproximadamente de um ano para cá, tá tendo uma alta demanda para a Espanha. Qual é o motivo dos estudantes, dos brasileiros hoje, desejarem estudar na Espanha? Existe uma série de motivos para isso, tá? Uma série de motivos para isso. Vou citar alguns que são os motivos que eu mais venho observando, né? Principalmente nesses últimos 2 anos, quando eu comecei a trabalhar mais ativamente com a Espanha. O primeiro deles é o idioma, né? Então, assim, o aluno que fala o português nativo, ele se sente mais confortável em ir para um país de língua latina, uma língua mais próxima da nossa. Nossa. Né? Então, isso acaba sendo um grande diferencial. Porque, assim, já que quando a gente fala de um país de língua inglesa, por exemplo, ou até mesmo o alemão, né? Que muitos alunos acabam procurando bastante também a Alemanha. Mas diferente desses idiomas, o aluno brasileiro ele tem a chance de aprender o espanhol de maneira orgânica. Ele não vai precisar investir... É óbvio que ele pode e deve investir, caso ele queira, né? Para aprender o espanhol, mas o espanhol pra gente consegue aprender de maneira orgânica. Né? Na nossa convivência, na nossa vivência ali, a gente consegue ter essa facilidade. E ainda falando de idioma, o que eu percebo é que, assim, voltando mais uma vez para o mercado de trabalho, tá? Quando um aluno ele vai para um país de língua espanhola, e aqui eu só preciso criar um parênteses antes, que os nossos programas eles são em inglês. Né? Os programas são em inglês na Espanha. Mas aí é um motivo a mais para procurar, porque querendo ou não, você pratica o inglês, aprende o espanhol, e é possível, tá, gente? Porque eu falo um pouco pela minha experiência. O período que eu estive na Espanha, eu também não dominava o idioma, e lá eu fui aprendendo, porque no dia a dia na faculdade, no meu caso, a faculdade, as aulas eram ministradas em espanhol. Mas também tive aulas dentro da instituição em espanhol, né? Porque, querendo ou não, a gente precisa aprender a escrever, ler e assim vai, né? Mas o processo acaba sendo bem mais fácil. Sim, exatamente. Então, assim, um ponto que eu sempre falo para os alunos, porque, assim, se ele vai para um país de língua espanhola, né? Nós, como brasileiros, nós temos esse fácil entendimento. Depois que ele se forma, né? E, obviamente, mais uma vez, o programa da BSBI, ele é em inglês. Mas depois que o aluno se forma, ele vai ser para o mercado de trabalho um profissional que ele fala o português nativo. Sim. Que ele tem o inglês a nível de fazer um programa como esse, né? Um mestrado profissional. E de quebra ele ainda aprendeu o espanhol. Então, para o mercado de trabalho espanhol, ele sabe 3 idiomas, né? Ele já fala o português, entende que ele fala espanhol e inglês. Na Espanha, para quem fala inglês, acaba tendo um destaque no mercado de trabalho. Muito, muito. Então, assim, esse é só um dos pontos, né? Talvez o ponto mais, assim, recorrente e talvez até o melhor deles é a facilidade de conseguir uma cidadania europeia, né? Porque hoje a Espanha, se o aluno, ele reside e trabalha de maneira legal na Espanha, ele consegue solicitar a cidadania espanhola dentro de 2 anos, né? Por causa de um acordo que existe entre a Espanha e os países ibero-americanos no qual o Brasil faz parte. Então, assim, a chance do aluno ter uma cidadania europeia num espaço muito curto de tempo acaba sendo muito atrativo para os alunos, né? E aí também tem outras coisas, como o clima, por exemplo. Tem o fato do aluno poder trabalhar enquanto ele estuda também. Sim. É um grande diferencial. E assim, não só ele poder trabalhar, mas ele trabalhar 30 horas por semana. Porque 99% dos países permite que o aluno trabalhe 20 horas. Se o aluno trabalhar 30 horas, como é possível na Espanha, significa que ele vai ter uma qualidade de vida um pouco melhor, né? Porque mais horas trabalhadas significa mais dinheiro no bolso e, consequentemente, uma vida até mais tranquila. Mais confortável. Assim, no seu ponto de vista, né? O que mais surpreende os estudantes brasileiros quando chega na Espanha? Olha, uma excelente pergunta, tá? Excelente pergunta. Eu acredito que, assim, um dos pontos chaves que acabam surpreendendo os alunos brasileiros é a efervescência do mercado de trabalho, né? Muitas vezes aqui no Brasil a gente não tem uma ideia de como a Espanha é uma potência econômica. Porque normalmente para o brasileiro, a Espanha ele acaba sendo vista, especialmente Barcelona, acaba sendo visto muito como um destino turístico. Sim. Eu vou para lá passear, vou para lá curtir, vou passar as férias de verão, tal e tudo mais. Mas quando ele descobre que, por exemplo, em Madrid e na região da Catalunha que está Barcelona, existem mais de 500 mil de empresas privadas de todos os portes, para eles é um choque. Né? Quando eles descobrem que Barcelona, por exemplo, é um hub de tecnologia, de fintechs, né? Que abre bastante oportunidade.
Mas é talvez outro ponto que mais chama atenção, a qualidade e o custo de vida. Né? E isso todos os brasileiros sempre falam. Falam assim, nossa, eu imaginava que as coisas eram muito mais caras, que ia ser muito difícil eu conseguir me adaptar ao lugar tal e tudo mais. Então, assim, quando eles descobrem que, sei lá, de repente eles... Eu vou te dar um exemplo prático, tá, Jaque? Sim. Aqui no Brasil, o salário mínimo agora tá por volta do quê? De uns R$1.600, acho que R$1.500. 1.620, se não me falha a memória. Tá. Uma cesta básica aqui no Brasil, a nível nacional, ela tá por volta de uns R$600, R$700, mais ou menos por aí, tá? A metade quase, né? Exatamente. Então, assim, com o salário mínimo aqui no Brasil, uma pessoa consegue comprar 2 cestas básicas por mês, basicamente. Os mesmos itens que vão numa cesta básica lá na Espanha, o aluno ele consegue pagar mais ou menos ali por volta de uns 200 euros por mês. Se a gente levar em consideração que o salário mínimo da Espanha dá por volta de 1.600 euros, resumidamente o aluno ele consegue comprar, digamos, de 7 a 8 cestas básicas. Então essa é a diferença. Né? Na Espanha, o aluno descobre que o dinheiro tem poder. Tem poder, o custo de vida acaba sendo mais acessível. Outro ponto também, na minha opinião, o espanhol acaba sendo muito similar à cultura deles à nossa. Sim. Então, para essa parte de adaptação. E outro ponto também da BSBI, no meu ponto de vista, vocês são muito estratégicos, né? Porque vocês fizeram em Madrid e em Barcelona, que são os maiores polos de trabalho hoje na Espanha. Sim, exatamente. Nós até temos algumas demandas de alguns alunos que querem cidades menores, porque imaginam que o custo de vida também vai ser menor, tá? Sim. Então, assim, no final das contas, o custo de vida ele vai ser ligeiramente menor, pra ser sério pra você. Ah, eu quero ir pra Málaga, eu quero ir pra Valência, né? E Valência tem uma procura também. Já tive casos de pessoas que estavam indo pra Tenerife, por exemplo. Só que, assim, o custo de vida ele é menor, mas em compensação, as oportunidades de trabalho Também são mais são reduzidas. muito menores. São muito menores. E, assim, nessas cidades menores, é óbvio que eles sempre vão dar preferência para os espanhóis. Então, Sim. acaba sendo uma competição muito difícil. Porque, assim, enquanto Barcelona e Madrid existem 10 vagas abertas para uma função, nesses outros lugares vai ter uma ou duas, sabe? E sempre a preferência pelos locais, obviamente. Então, Barcelona e Madrid acaba sendo muito melhor, muito melhor. E também uma cidade já está acostumada de receber, né, estrangeiros. Acaba tendo outra visão, né? E também necessidade, né? Porque precisa de profissional para trabalhar. Exatamente, exatamente. Ainda mais ali no caso de Barcelona, que é uma região portuária. Então, de repente, as pessoas que buscam trabalhar com logística marinha, é uma excelente opção, né? E na Espanha, o português, ele é valorizado. Porque, como a gente sabe, a Espanha faz ali fronteira com Portugal. Então, eles têm muitos negócios com Portugal, né? Muitos negócios com Portugal. Mas, obviamente, que o inglês também vai ser um grande diferencial. Júnior, hoje para se inscrever na BSBI, o que é necessário? Qual é a documentação, né, para um aluno poder estudar com vocês? Então, assim, já que como a BSBI oferece mestrados profissionais, que tem a Sim. duração de 1 ano e meio, e eu acho que vale também a gente ressaltar aqui que tem uma diferença entre o mestrado profissional e o mestrado acadêmico. Mestrado acadêmico é aquele que as pessoas fazem, que buscam trabalhar com pesquisa, que querem dar aulas em universidades, querem trabalhar como cientistas, tudo mais. Mestrado profissional na Europa são programas que eles são realmente voltados 100% para o mercado de trabalho, tá? E o que a BSBI oferece são esses programas, mestrados profissionais. Então, assim, de requisito, por exemplo, a gente pede basicamente... São documentos básicos do aluno, que o aluno ele já tenha feito uma graduação no Brasil, que ele tenha um teste de inglês válido, né? E por teste de inglês válido eu quero dizer que nós aceitamos o IELTS 6.0, mas hoje é muito comum que os alunos façam o teste do Duolingo. Duolingo, que é mais fácil, de custo-benefício. De custo-benefício, hoje acaba sendo um dos melhores, né? Exatamente, ele é mais rápido também de se fazer. E aí a nota que a gente pede é 105, que é uma nota baixa para um programa desse. Cartas de referência, assim, tenho certeza que a parte de documentação, ela é extremamente simples para o aluno, tá? Eu sei que você ajuda o aluno em todos esses processos. Etapas. Mas assim, a gente não pede nada complicado. Currículo também. Currículo, exatamente. Gente, eu sempre reviso o currículo de vocês, vejo as cartas, pra depois enviar toda a documentação. Exato. Mas assim, não tem nenhum mistério, tá? São, assim, documentos simples
que todos os alunos têm em casa, de antemão. E assim, boa parte desses documentos que nós pedimos são documentos que o aluno consegue elaborar por conta própria, que de repente é um personal statement, né? Que é uma carta de motivação que ele escreve, é uma carta de referência de um professor ou de um ex-empregador dele. Mas fora isso, assim, acho que de documentos mais, entre aspas, difíceis de conseguir, é o histórico da universidade É e isso o que eu ia diploma. perguntar. Nesse caso, para o mestrado, tem que ser um curso de bacharel, de licenciatura, graduação, ou pode ser também uma pessoa que fez um curso tecnólogo, por exemplo, de 2, porque o tecnólogo aqui no Brasil é de 2 a 3 anos, né? Depende ali da instituição de ensino. Ótima pergunta. Pode ser o bacharelado, licenciatura e pode ser tecnólogo também. Ai, gente, isso é Nós raridade, aceitamos. viu? Isso Ah, é raridade, aproveitem, porque não são todas as universidades na Espanha que aceitam quem estudou tecnólogo. isso é verdade. Então, assim, pelo fato de ser um mestrado profissional e não o mestrado Acadêmico. acadêmico, nós aceitamos sim, tá? E aí, assim, o interessante é que, teoricamente, é um processo muito rápido. Então, desde quando o aluno ele envia a documentação para a agência faz a aplicação, nós damos uma resposta dentro de 48 horas. Então, é muito rápido. Para o aluno saber se está aceito, se não está aceito. Também tem a parte da entrevista, né? Com vocês, ou não tem? Não tem. Ah, então é mais fácil. Mais fácil ainda. Não tem. Não tem entrevista. Existe sim a entrevista, mas é muito raro. Para um perfil de aplicação muito específico. Muito específico. Vou te dar um exemplo. Existem alguns casos onde o aluno ele não tem nenhum tecnólogo, por exemplo. Sim. Mas ele quer fazer um mestrado profissional. Dependendo do currículo dele, da experiência dele, pode ser que a BSBI aceite esse aluno. Aí ele vai passar por uma entrevista. Né, Sim, aí vai se tá ser de convidado para acordo. entender melhor as motivações, tudo. Exato, exato. E assim, esse aluno que não tem nem o tecnólogo, por exemplo, ele vai precisar apresentar uma gama maior de documentação. Então, inclusive, ele vai precisar apresentar a carteira de trabalho, comprovando que ele tem a experiência que foi ali alegada, né, no contrato dele, no currículo dele. E se de repente for uma pessoa de nível PJ, vão pedir os contratos de prestação de serviço do aluno, tudo mais, tá? E aí sim é feita uma entrevista. Mas fora isso, para as vias normais de aluno com bachelor e tecnólogo, não tem entrevista. A gente está falando aqui mais da parte do mestrado, mas também a BSBI tem doutorado, tem outros cursos, né? Tem outras opções, exatamente. Aí a parte de documentação também acaba sendo similar à do mestrado? Similar. Nós temos a opção de doutorado, sim. Nós temos a opção também do aluno ter um mestrado acadêmico, caso ele queira, né? Mas assim, tanto para doutorado quanto para o mestrado acadêmico, sim, só vai ser aceito o aluno que tenha um bachelor mesmo. Só para quem tem mesmo curso de bacharel ou de licenciatura. Exatamente. Isso não, Exatamente. eu sei, não tem como fugir. Não tem como fugir, né? Não tem como fugir. E também um detalhe, gente, nem todo mestrado na Espanha a gente consegue depois fazer a validação aqui no Brasil como mestrado. E claro, nessa parte eu auxilio, eu apoio vocês, mas aí essa parte acadêmica acaba sendo viável. Mas é bom saber. Sobre a parte do visto, né? A BSBI acaba auxiliando ali o estudante. E também uma outra pergunta, né? Desde o período de candidatura, né, das inscrições até o início das aulas, qual é o tempo médio? O que você recomenda o estudante fazer a matrícula até o período X? Claro, porque tem essa parte burocrática do visto, para depois chegar ainda no país, e a gente sabe que algumas vezes o consulado nem sempre atende ali dentro do prazo estipulado. O ideal é que o aluno ele sempre faça a aplicação o quanto antes. O quanto antes, né? Porque assim, aqui na BSBI, normalmente nós temos 3 intakes por ano. Né? Então, são 3 datas que o aluno ele pode começar o programa dele. Normalmente é março, junho e outubro, tá? Então, ou seja, sempre vai ter a opção do aluno ali começar ou no primeiro semestre, ou no meio, ou no final. Ou no final. Mas o ideal é que o aluno ele faça a aplicação o quanto antes para garantir uma vaga pro intake que ele quer ir. Sim. Né? E assim, normalmente a BSBI oferece excelentes condições de bolsas para os alunos do Brasil. Tá? Isso é bom. Exato. Então, assim, e interessante que além de bolsas, nós também oferecemos parcelamento para os alunos. Então, o aluno ele vai ter a chance de estudar na Espanha pagando de lá.
Então, veja bem, não é como alguns destinos que o aluno ele precisa pagar o curso todo. Sim. Não, e dependendo da universidade da Espanha, na Espanha, exige o pagamento à vista. Pagamento à vista, exatamente. Porque o estudante, ele não tem a conta bancária na Espanha, ele ainda não tem a documentação na Espanha. Então, com isso, a maioria das universidades fala, olha, sinto muito, tem que pagar à vista. E o estudante precisa ter, né, o valor em conta. Sim. Então, assim, nós temos essa facilidade sobre a questão visto. O que que acontece? O aluno ele tem duas maneiras de conseguir esse visto. Ou ele pode solicitar no Brasil, ou ele pode solicitar na Espanha. Sim. Se o aluno solicita no Brasil, a gente pede que o aluno ele faça tudo pelo menos ali com 4 meses de antecedência. Não por conta da BSBI, mas por causa do consulado espanhol, que às vezes demora na entrega do documento, alguma coisa do tipo. Exemplo, a gente teve até uma estudante que o consulado, ele demorou mais para realizar o agendamento da entrevista dela. Sim. Então, a partir do momento que foi feito o agendamento, ela foi presencialmente, entregou a documentação, teve ali a entrevista. O prazo foi 60 dias, que é o que eles cumprem, que é o que eles pedem, né, o consulado. Só que demorou nessa parte para ela conseguir o agendamento. E algumas vezes também pode acontecer de eles atrasarem ali, de dar uma resposta referente ao pedido, à solicitação de visto. Exatamente. E aí, assim, outro ponto também muito interessante sobre a Espanha é que eu nunca vi nenhum caso de negativa de visto, tá? E eu, profissionalmente falando, nunca tive nenhum caso desse, né? Uma vez que o aluno ele tenha toda a documentação da escola, né? Esteja tudo certinho ali, não tem por que a Espanha negar o visto desse aluno. Mas também existe a possibilidade do aluno tirar o visto em solo espanhol. Dizem que é mais rápido, tá? Em solo espanhol. Em solo espanhol dizem que é mais rápido. Mais ou menos, depende. Exato. Então, assim, mas o interessante é que, assim, não tem qual é o mais difícil, qual é o mais fácil. As duas maneiras são válidas e as duas maneiras são apoiadas por lei, tá? Então, tanto como o aluno quiser fazer. Obviamente que o brasileiro, ele prefere fazer tudo do Brasil para já embarcar com tudo certinho e tal, tudo mais. Então, um prazo ali, se o aluno quer ir em outubro, então seria legal que agora aí, no mês de julho, assim, ele já faça aplicação, né? Para que ele tenha tempo de tirar esse visto aqui no Brasil e ele possa ir tranquilo para a Espanha. Assim, no pior não, no máximo, a data limite, vamos dizer bem assim, né? Que acaba sendo... Se for para outubro, acho que até o dia 20 de agosto ali. Uma curiosidade até sobre essa questão de trabalho, você até já adiantou que o estudante ele pode trabalhar ali 30 horas semanais, tudo. Hoje, de acordo com um pouco com a experiência que você acompanha dos alunos, quando ele chega na Espanha, isso é mais uma curiosidade também. Qual a grande maioria consegue uma oportunidade de trabalho mais ou menos em quanto tempo? Ou algumas vezes você sente muito de acordo com a necessidade do estudante? Porque tem estudante que já chega, quer logo trabalhar, pega a primeira oportunidade, tem outros que acabam sendo mais seletivos. Ah, não, eu quero um trabalho, eu quero fazer um estágio, as práticas, né? Como se diz na Espanha, Sim. na minha área. Essa é uma pergunta que ela é bastante ativa. Porque existem vários casos. Tem pessoa que já quer trabalhar o quanto antes. Sim, e também eu sei que vocês dão esse apoio, né? Nessa parte de currículo, revisão de LinkedIn, que isso é muito importante. Exatamente. A gente aqui observa que o primeiro mês, por exemplo, de maneira geral, o aluno ele não trabalha. Sim. Por quê? Porque no primeiro mês o aluno ele tá se situando no lugar ainda. Então ele tá conhecendo o bairro, né? O aluno quer sair, ele quer conhecer, ele quer desbravar. A partir do segundo mês, os alunos eles já começam a procurar um emprego ativamente, né? E obviamente que na própria instituição tem murais de emprego, de oferta, ele acaba fazendo amizade ali, network, que acaba indicando ele. Então, a partir do segundo mês, o aluno ele já começa a buscar emprego e muitas vezes ele já começa a trabalhar, tá? Porque o mercado de trabalho espanhol, já que ele é muito carente de profissionais. A Europa como um todo, né, de maneira geral. Mas se a gente falar de Espanha, por exemplo, é uma população que está envelhecendo bem, né? É um mercado de trabalho que é um mercado de trabalho mais velho. E isso acaba gerando um gap, né? Então, ou seja, normalmente essas pessoas que têm uma idade, né, acima dos seus 40, 50 anos, estão em posições mais elevadas no mercado de trabalho, o que acaba abrindo uma brecha para outras funções que precisa de gente jovem para trabalhar. Uma função mais júnior, vamos dizer assim. Exato. Né? E a prova disso é que há 2 meses atrás, o presidente da Espanha anunciou uma medida que eles vão regulamentar mais de 500 mil de pessoas que estavam ilegais na Espanha. Eu ia chegar nesse ponto, porque a Espanha está totalmente com portas abertas. Eu concordo, não somente a Espanha, mas a Europa no geral, ela está envelhecendo, precisa de mão de obra.
Também tem muito espanhol que acaba imigrando para outros países dentro da União Europeia, porque o salário acaba sendo superior ao da Espanha. Então, com isso, faz, né, eles necessitarem ter mão de obra. Exatamente, exatamente. E ainda falando nesse ponto do aluno conseguir um trabalho, conseguir um emprego, para todos os alunos da BSBI que vão para a Espanha, a BSBI garante um estágio remunerado de 3 meses. E uma empresa parceira. Isso daí é legal. Tá? Então, assim, empresas parceiras, eu quero dizer DHL, Soho House, a SAP, né? São empresas grandes, assim, Sim. extremamente competitivas. Então, ou seja, mais uma vez, a BSBI, ela vai fazer o máximo possível para que esse aluno ele seja inserido no mercado de trabalho. Nossa, isso é muito legal. Relacionado à questão do estágio, na maioria das universidades nas universidades da Espanha, eu vejo que é um item obrigatório. Mas nem todo o estágio, ele é remunerado. No nosso caso, ele é. E isso é garantido para todos os alunos. Todos. Todos os alunos vão ter um estágio remunerado. O período do estágio geralmente é no final do curso ou pode ser feito, por exemplo, no início, no meio? É no final. É no final, né? É no final. Porque dependendo do estudante, algumas vezes já chega e fala assim, já quero meu estágio. Pra ontem, né? Mas assim, eu acho até interessante que seja no final, porque assim... Ele já amadureceu, né? Também. Não, e outra coisa também, né? Não existe uma regra dizendo que esse aluno não possa ser, por exemplo, efetivado. Sim. Que ele possa trabalhar numa carga full-time. Né? Então, uma vez que ele é estudante, ele não vai poder trabalhar full-time. Mas quem sabe, de repente, esse aluno foi numa empresa, fez um estágio, gostaram dele e queiram efetivar esse aluno. Então, quando ele termina o curso, ele tem total condição de entrar nessa empresa, né? E outra coisa também, o aluno fazendo um estágio desse numa empresa grande na Espanha, por o currículo dele, depois que ele se forma, quando ele for buscar oportunidade de trabalho, não sendo mais um estudante, para ele vai ser melhor, né? Porque ele vai estar com tudo muito mais fresco na cabeça. Sim, concordo. Também o outro ponto positivo, e também, claro, você possa acrescentar a vantagem também sendo no final, se ele for efetivado, ele pode depois fazer a troca, né, da permissão de estudo pelo o de trabalho. Pelo de trabalho, exatamente. Exatamente. Porque assim, é muito comum, tá? É muito comum. Uma vez que o aluno se forma na Espanha, ele pode pedir uma extensão, né, desse visto de estudos para ele só buscar emprego. Normalmente é uma extensão que dura ali 2 anos, até 2 anos para esse aluno. Mas os alunos do Brasil, eles tendem a querer trabalhar o quanto antes. Então, Sim. depois que o aluno se forma, se ele começar a trabalhar no primeiro mês depois que ele se formou, ou no segundo mês que ele se formou, ele já pode fazer essa troca para residência e trabalho. Né? Então, desde que ele tenha um contrato de trabalho, ele pode continuar sem problema nenhum. Não, assim, visando também essa questão de cidadania futura, então ele acaba tendo 2 possibilidades. Terminei o curso, eu consegui uma oportunidade de trabalho, troco pelo de trabalho, ou no pior do cenário, terminei o curso, não consegui uma oportunidade, ou não tem nada assim que me agrade, porque algumas vezes a pessoa pode até conseguir uma oportunidade de trabalho, mas não tá ali de acordo com o objetivo dela, com o que ela realmente almeja. Ela ainda tem o de busca de trabalho, né? Que aí, com calma, ela vai procurando ali uma oportunidade de trabalho durante esse período. Sim, exatamente. Né? Consegue essa extensão. Não, isso é perfeito. E, gente, esse de busca de trabalho vale para nacionalidade, tá? Para quem não sabe. Esse não vale. Não vale? Busca não. Porque assim, o que acontece? Que valia. Não vale. Porque assim, o que acontece? Resumidamente, o aluno precisa estar produzindo na Espanha. Então ele precisa estar ali trabalhando, pagando imposto. Então isso vai motivar mais o pessoal querer trabalhar Por mesmo. isso que os alunos trabalham quanto antes, sabe? Porque assim, existem perfis de pessoas que podem ficar 1 ano sem trabalhar. Mas não é a realidade de 90% das pessoas. Sim. Então as pessoas, quando elas já terminam, elas já saem buscando emprego desesperadamente ali. Não desesperadamente, né? Mas já querem trabalhar o quanto antes. É que também ali a permissão para ficar no país, ele acaba sendo de acordo com o período de estudo, né? Se ele não conseguir logo uma oportunidade de trabalho, também tem essa parte de se manter. Exatamente. Mas a grande maioria acaba tendo esse foco mesmo, visando a longo prazo a questão da cidadania. Exato. Porque assim, é um período de tempo muito curto, né? Se a gente for comparar aí com, acho que Portugal são 7 anos que o aluno precisa. Isso, mudou agora para 7 anos. Sabe? Então, E a Alemanha é 5 também, se tiver um bom nível de alemão, né? E para a Espanha, 2 anos, precisa comprovar que domina o idioma? Precisa. Mas assim, não é um nível muito exigente. Não, e assim, o que acontece? Fora por ser
muito similar, é muito fácil. Exatamente, é uma coisa que eu falo assim, ó, se o aluno ele vai para a Alemanha, por exemplo, e liga a televisão, ele não vai entender o que está sendo dito. Se ele faz a mesma coisa na Espanha, ele consegue Ele vai entender. conseguir entender. Então, ou seja, o aluno ele tem uma qualidade de vida melhor de início, assim, né? Ele não sente aquele baque de, meu Deus do céu, parece que eu tô em outro planeta. Muito pelo contrário. Não tô entendendo nada, né? Exato. Exatamente. É relacionado a isso. Eu concordo contigo. E como é a vida dos estudantes no campus de Madrid e Barcelona, né? Os alunos internacionais. Não sei se a BSBI faz alguma integração para os alunos. O interessante é que da Espanha, tanto o campus de Madrid quanto o campus de Barcelona, o aluno ele vai conseguir ter uma experiência universitária completa. Tá? Por que eu falo isso? Porque nas duas opções são realmente campus universitários. Então o aluno ele vai ter acesso à biblioteca, vai ter acesso à cafeteria, sala de estudos. Pode parecer uma coisa óbvia para os alunos aqui do Brasil, né? Mas normalmente quando o aluno vai fazer um programa desse, quando ele vai para outro país, muitas vezes o curso dele vai ser ministrado numa sala comercial e num prédio comercial. Sim. E isso acaba dando um choque nos alunos, né? Porque nós como brasileiros, a gente não consegue entender que aquilo é uma universidade, né? Ah, tô estudando em cima de um salão de cabeleireiro, por exemplo, né? Ou de um shopping, alguma coisa do tipo. E na Espanha, não. Na Espanha, realmente, um aluno ele vai ter essa sensação de estar integrado no ambiente estudantil, né? Não no ambiente comercial. Então, isso, obviamente, se tratando da estrutura física. Mas, a BSBI, como a gente já conversou, ela olha muito além só dessa parte acadêmica para o aluno. Então, nós temos o setor de carreira, nós temos também um Student Service, que vai ajudar o aluno com diversas questões consulares. Às vezes o aluno precisa de um apoio psicológico, alguma coisa do tipo. Ai, que legal. Eles ajudam o aluno também. E isso acaba sendo hoje muito importante. Sim. Porque eu já tive um estudante, não foi para a Espanha, foi um outro país dentro da Europa. E a parte de adaptação, tudo, principalmente a época do inverno, acaba sendo rigoroso, não tá acostumado. Então, sabe, a pessoa acaba ficando um pouco mais triste. Exato, não, com certeza. A BSBI realmente ela dá esse suporte. Exato. Ela procura fazer com que o aluno ele seja acolhido em todas as instâncias, né? Para que ele possa estudar de maneira tranquila lá, para que ele possa continuar no país, para que ele queira continuar no país, porque isso é importante. Ai, perfeito. Júnior, eu não sei se tem algo a mais que você queira acrescentar, porque de todas as perguntas aqui, tô até dando aqui uma revisada, você já respondeu tudo. Não, tá bom. Assim, acho que para fechar, eu consigo fazer um resumo muito bom do que é a Espanha para o aluno brasileiro. Sim. Assim, para ser muito sincero, a gente sabe que diversos países estão complicando um pouco a vida do aluno brasileiro. Sim. Né? Países que eram extremamente culturais. Ai, meu primo já foi para tal lugar, meu tio já foi para tal lugar. E as coisas mudaram. Tem muito país que, no caso de Portugal, gente, de fora dos bastidores, eu tava conversando isso com o Júnior, Portugal teve alteração da lei, principalmente a parte da nacionalidade, de 5 foi para 7 anos, tá cada vez fechando, que é um país que muitos brasileiros, né, sentiam a vontade por ser o mesmo idioma. Então, pelo menos aqui sempre a gente trabalhava muito com Portugal e Espanha, e Portugal é um país que está fechando muito. E também tem outros países também que tá indo no mesmo caminho. Exatamente, exatamente. E a Espanha, por outro lado, tá na contramão do mundo, né? Gente, um país que vai regulamentar mais de 500 mil de pessoas que estavam ilegais, em situação ilegal no país, nenhum país no mundo tá fazendo isso. Então, o que a gente tem na Espanha agora é uma janela de oportunidade, né? Como outros países já foram no passado. Não estou dizendo que isso vai ser para sempre, porque tudo é cíclico, tudo muda. Sim. Mas atualmente não existe opção melhor de destino. Nós estamos falando de um lugar onde o aluno tem um idioma próximo do nosso, né? Tem uma cultura relativamente próxima da nossa também. Estamos falando de um lugar onde o aluno tem uma carga horária maior de trabalho, né? Um lugar onde o aluno ele vai ter a chance de conquistar o tão sonhado passaporte europeu num espaço curto de tempo. Ter uma carreira internacional. Exatamente. E um lugar onde vai proporcionar para o aluno segurança, né? E assim, não só segurança
pessoal, né? Segurança pública, mas segurança financeira, estabilidade, né? Porque realmente é um país de primeiro mundo que olha não só, né, para os espanhóis, mas olha para quem é de fora também. E também, gente, algo que a gente focou muito no estudante, mas, por exemplo, se o estudante, se ele tem família, ele pode levar família e todo esse, vamos dizer assim, benefício acaba sendo expandido, né? A criança pode ir para as escolas, né? E tem Sim. acesso também à parte de saúde no país. E é O tudo, cônjuge pode trabalhar também. vamos dizer assim, acaba sendo estendido tudo para a família, né? E o ensino lá acaba sendo de qualidade. Eu falo assim, o ensino infantil para quem tem filhos, né? Sim. Vale a pena. Sim, não, e assim, né? Como você falou, crianças a partir dos 6 anos de idade têm direito à educação pública na Espanha. E por ser o idioma espanhol, para criança também às vezes fica um pouquinho mais fácil, né? Não fica tão aquele choque de "Ei, agora eu tô falando inglês, tô falando português em casa", né? E Ou também falando... criança, eu falo que tem um chip aqui limpo, assim, aprende Exatamente. assim, ó. Exato, exato. Então, assim, é uma excelente opção para os alunos do Brasil. Uma excelente opção. Os cursos nossos, eles vão ter a duração de 1 ano e meio. Então, são relativamente curtos, né? E aqui vale um outro ponto também, né? Que a gente não comentou, é que é o seguinte. Normalmente, esses mestrados profissionais, os alunos eles vão encontrar a duração de 1 ano na Espanha. Sim. O nosso, ele tem 1 ano e meio. O porquê isso? Óbvio que tem o estágio, mas na Europa tem um sistema de ponto de diplomas. Então, tudo que o aluno estuda, digamos assim, de maneira bem grosseira mesmo, cada 6 meses que o aluno estuda, ele ganha 30 pontos. Numa escala chamada ETICS, tá? Se o aluno faz um programa desse com a duração de 1 ano, ele tem 60 pontos. Ele estuda 2 Sim. semestres. Aí um vai ser 90. O nosso, ele é 90 pontos. Então, quando o aluno ele vai fazer uma entrevista de emprego e tudo mais, ele demonstra que ele tem o diploma mais pesado, faz diferença também. Faz Que a diferença carga, também. querendo ou não, no total, vamos dizer assim, no formato Brasil, uma carga horária superior, né? Exatamente. Então, assim, então são pontos a mais. E além de tudo isso, o aluno também vai ter um estágio aí na bagagem, né? Sim, que vai acrescentar e é aquilo, né? Experiência internacional, carreira internacional no geral, né? Não é somente o estudo, mas também a parte profissional. Então, Júnior, muito obrigada novamente pelo Imagina, eu que convite. agradeço. E, gente, se inscreva no canal novamente. Sempre vai ter uma novidade aqui pra vocês. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.